Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vilma, sou a professora de arte. A gente hoje vai fazer uma aula sobre arte moderna e a gente vai fazer uma aula bem especial, porque hoje a gente tem uma presença especialíssima aqui do professor Henrique e Amanda também, né, fazendo a tradução para Libras. Então, o nosso assunto hoje é arte moderna. A gente já fez uma aula, alguns pontos dessa aula vão ser uma revisão, então a gente vai passar rapidamente por esses pontos. Quem quiser ver mais, pode ir procurar, né, no repositório ou no YouTube, tá certo? Que vocês na aula 20, né, a trilha 20, a gente tem esse conteúdo que já foi dado. Eu vou fazer uma revisão rápida em alguns pontos, porque é importante para a gente entender o assunto de hoje, tá certo, minha gente? Então, a arte moderna. E aí eu vou abrir a nossa aula com a frase de um filósofo brasileiro, um teórico da arte, muito importante, chamado Celso Favaretto. E ele diz assim: muita obra moderna é um belo horror. Eu não vou falar sobre isso, não. A gente talvez volte, dependendo do nosso tempo, a esse tema depois, e aí vocês vão poder tirar as conclusões de vocês, tá certo? Eu acho isso também muito legal, vocês poderem pensar um pouco sobre isso. E aí um lembrete sobre o Ensine, tá? Quem não entrou ainda, entre, por favor, porque o tempo tá, né? A gente está quase chegando na hora do evento, e é importante a participação de vocês. Bora lá, o que é essa arte moderna, né? Por que a gente deu esse nome a uma forma de fazer arte, digamos assim. Então, essa arte moderna é uma arte que fez uma ruptura, tá? Ela mudou a forma, os artistas mudaram a forma de fazer arte num determinado período, né? A gente vai entender isso aos pouquinhos, né? Se fazia arte até um determinado momento, que foi mais ou menos ali o início do século XX, né? Já começando pelo século XVIII, todas as mudanças, né? As revoluções que foram acontecendo a partir do século XVIII, entre elas a Revolução Francesa, e aí também o desenvolvimento do capitalismo com a Revolução Industrial, a mecanização, tudo isso, né, foi fazendo com que os artistas e a sociedade mudassem. E os artistas tiveram necessidade de mudar também, de romper com a forma como se fazia arte antes, que era o que estava em vigor antes da arte moderna, era a arte neoclássica, né? Neo quer dizer novo, então era uma volta ao clássico, né? Aqueles ideais da arte clássica lá da Grécia Antiga. Então, até o século XVIII, XIX, essa arte era a que estava em vigor, né? Era o que era mais forte, era o que a Academia de Arte impunha aos artistas. Então, essas mudanças, né, na sociedade, ela foi se construindo, essas rupturas. Minha gente, quando a gente estuda história, aqui o professor Henrique não me deixa mentir, tudo fica muito compilado e parece que foi tudo muito rápido, né, Henrique? Mas não é bem assim, né? As coisas acontecem devagar. Eu acho que, assim, né, eu estou aqui para aprender também um pouco mais sobre arte, né, mas eu fico pensando justamente o seguinte: você fala dessa mudança de contextos. O século XIX, especialmente, né, ele é marcado por algumas mudanças tecnológicas. A gente tem o final do século XVIII, a própria Revolução Industrial, então a gente tem um processo de mecanização. Depois são inventados, né, alguns aparelhos que passam a trabalhar, inclusive, com a imagem, a própria fotografia, exatamente, o advento da fotografia, mais tarde do cinema. E isso mexe, né, com o campo das artes, né? É preciso repensá-la, né? Então a arte moderna está ligada muito a esse contexto. Exatamente. Surgiram as vanguardas, como vocês estão vendo aí nesse texto, né? Surgiu também, minha gente, nesse período, é interessante, foi um período que surgiram muitos artistas novos, tá? A arte, ela começou a ser muito pensada e muita gente, como que eu diria assim, criou coragem, né, para ingressar pelo mundo da arte. Então, surgiram muitos artistas, foi um período de emergência de artistas. E esse pessoal, eles chegaram, né, esse povo, eles vieram com novas ideias também. Eles foram ingressando no mundo da arte, não querendo mais fazer aquela arte que se fazia antes, né? Aquela arte tão rígida como era a arte neoclássica.
né? Então, toda essa questão política, econômica, né, da Revolução Industrial e das revoluções, né, que houve antes, elas foram mexendo, né, com a sociedade e com os artistas, né? Então, a questão aí que o Henrique trouxe, da fotografia, principalmente a fotografia, foi muito forte, porque até o advento da fotografia, todo o registro que era feito da realidade era feito através da arte, seja a pintura, né, seja a escultura, seja o desenho, tudo que se podia registrar, né, seja uma planta, né, os livros de botânica, seja os santos nas igrejas, as grandes personalidades, né, os políticos tinham seus bustos, uma coisa que ainda ocorre até hoje, mas era a forma de representação que existia. Quando a fotografia foi inventada, e rapidamente ela se popularizou, é impressionante como ela se popularizou rápido, houve muito interesse da indústria, né? Ela viu ali, a indústria viu ali um filão, viu, isso aí vai interessar as pessoas. Então, houve um interesse muito grande, né, dos americanos, o Eastman, né, que era o dono da Kodak, ele pesquisou, ele correu em produzir câmeras portáteis. Foi muito rápido que as pessoas tinham acesso a câmeras e podiam registrar, fotografar, né, retratos, imagens, paisagens, tudo. E os artistas disseram, e agora? A gente vai perder nosso emprego. Uma coisa que acontece muito hoje, né, com a mecanização, com as novas tecnologias, né, Henrique? Exatamente, né? Acho que assim como existe a invenção de algumas máquinas que substituem a atividade humana, né, um trabalho humano, eu realmente fico pensando, né? A gente olha, por exemplo, para uma pintura como a própria Mona Lisa, né, que é uma das mais conhecidas no mundo, que é, na verdade, é uma representação de uma pessoa, o retrato, né, de uma pessoa, né? Claro que aí o Leonardo vai dar os toques dele, né? Mas é um período em que há essa mudança. Chegou a fotografia, não é? Agora eu não vou encomendar mais um pintor para fazer um quadro meu, eu vou chamar um fotógrafo, né? E aí como é que os artistas vão reagir a isso, né? Me parece assim, essas mudanças elas estão ligadas muito a isso, né? Os artistas agora eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que pensar outros processos, né? Parece isso. Não foi só isso, tá, gente? Porque antes da fotografia já estava havendo algumas rupturas, tá? O romantismo, por exemplo, é um movimento, ele não é ainda arte moderna, mas ele é, assim, digamos, aquele movimento artístico que propiciou, né, que começou essas mudanças. O romantismo não tem nada a ver com romance, história de amor, tá? Desconstruam essa ideia. O romantismo é um período, assim, da arte, onde os artistas disseram justamente o oposto daquela ideia de romance. Eles não queriam mais aquela idealização que a arte neoclássica tinha, do mundo perfeito, tudo tinha que ser belo, né? Eles começaram a mostrar a realidade que estava acontecendo ali. Então, eles começaram a pintar, por exemplo, cenas de guerra. Eles começaram a pintar pessoas sofrendo, eles começaram a pintar fuzilamento, né? Cenas de fuzilamento. Então, assim, como o Goya, infelizmente eu não tenho essa imagem para mostrar a vocês. Então, e esse é o período romântico. Ele não fez uma ruptura formal. O romantismo ele tem também uma característica que eu acho muito interessante dela, que ele está acompanhando um pouco de um debate que está existindo na Europa, que é sobre o nacionalismo. Exatamente. Né? As nações, os países estão se reafirmando enquanto nações. Pós-Revolução Francesa, isso é um conceito novo. Então, eles vão também representar a história do país, os grandes momentos. O Goya que você falou, por exemplo, ele vai tratar muito das invasões napoleônicas à Espanha, né? É realmente muito interessante, essa produção artística. Exatamente, Henrique. Eu estou tentando correr um pouquinho por causa do tempo, mas foi muito apropriado que você colocou. Vocês estão vendo aí uma cena, né, da Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo. A liberdade é um dos ideais, né, do liberté, égalité, fraternité, que eram os ideais da Revolução Francesa. Então, o nacionalismo também é outro elemento. Agora, é importante que não houve uma ruptura formal, né? Houve uma ruptura no campo do conceito, das ideias. Os artistas continuaram ainda pintando, vocês olham que é uma obra primorosa, com as técnicas ainda, né, muito próximas às técnicas clássicas, né? A luz, a sombra, as cores, né? Um certo naturalismo na imagem. Então, não houve uma ruptura formal muito grande. Houve ainda já algumas rupturas, mas não foi uma ruptura muito grande. Quem
foi fazer uma ruptura, aí vocês estão vendo outra imagem, né, dos trabalhadores do campo. Mas vamos passar adiante que o tempo está correndo. Quem fez uma ruptura interessante, formal, foram os impressionistas. Eles romperam completamente com aquele ideal da arte neoclássica, né, perfeita. Então, eles foram pintar fora do estúdio, eles foram para a rua, para as beiras de água, principalmente, as paisagens, né? E era uma pintura feita muito rapidamente. Eles queriam captar a luz verdadeira e não aquela luz idealizada que o neoclássico passava. Então, ele fez uma ruptura formal, mas não fez tanto uma ruptura conceitual. Eles não estavam muito preocupados com as questões políticas, né, nem com nada. Eles só estavam preocupados com a cor e a luz. Então, mas eles já fizeram uma ruptura formal, né, muito grande, uma grande ruptura. Né? Os impressionistas, vocês estão vendo aí nas imagens, né, uma pintura toda onde a pincelada aparece, né, não há um naturalismo aí, eles alteram as cores, eles completamente, é uma ruptura total. Outro movimento que fez uma ruptura formal também foi o fauvismo. A palavra fauves vem de feras, né? Então esses artistas eles pintavam com cores bem berrantes, eles até pintavam o rosto das pessoas às vezes com uma cor que se aproximava até do verde. Você vê que, observa direitinho, tem tinta verde no rosto das pessoas. Então assim, eles queriam chocar mesmo, e eles queriam trazer essa discussão da questão da cor. Agora que a gente não precisa mais retratar a realidade como uma câmera fotográfica, porque já existe uma máquina para fazer isso, a gente pode deixar a nossa imaginação, a nossa expressão fruir. E aí esse movimento foi também um movimento de uma ruptura formal bem forte, que foi o fauvismo. Depois disso, a gente foi para as vanguardas. Eu não vou entrar nas vanguardas, porque vocês podem ver isso lá na aula 20, ou você pode ver isso na sala de aula com o seu professor. A gente fez uma aula bem grande sobre as vanguardas, né? Então, vou passar rapidamente, porque o nosso tempo está pouquinho. Então, vocês viram aí o dadaísmo, o cubismo, né, de Picasso e Braque. Existiam outros artistas, inclusive influenciou muito a arte brasileira, o cubismo de Picasso, tá certo? Vocês estão vendo aí algumas imagens de Picasso e Braque. Tivemos o surrealismo, que foi fortemente influenciado pelas ideias de Freud, né, do inconsciente. Então, eram imagens bem oníricas, né, que invocavam o mundo dos sonhos. Vocês estão vendo aí uma imagem do Magritte, né, um espelho sem fim, né, que vai espelhando a si mesmo e vai entrando e não chega nunca. Isso é uma visão do inconsciente mesmo. Então, o surrealismo ele sofreu essa influência. A gente viu isso lá na aula. Vocês podem voltar lá. Essa imagem do Magritte que vocês estão vendo aí, do cachimbo, é uma das obras mais emblemáticas desse período. Ela é utilizada assim hoje pela pós-modernidade com muita força, né? Que ele diz, ceci n'est pas un pipe, que é, isso não é um cachimbo, quando na verdade você está vendo um cachimbo. Né? O que ele quer dizer com isso? Então ele vai trazer, invocar muitas questões. Essa obra do Magritte é, como eu disse, uma das obras mais vistas e releitas, né? Feitas várias releituras e apropriações a partir dela. Tivemos o expressionismo, né? Que foi aquele movimento que vai buscar as imagens internas também, só que de um jeito diferente do surrealismo. Aí dando muita ênfase para os sentimentos, né? Para toda a emoção que o artista pudesse evocar ali na imagem. E o futurismo, que é um movimento que valorizava muito a coisa da mecanização na arte, né, que trazia muito envolvido pela tecnologia, e ele foi muito forte na poesia, mais até do que nas artes visuais. Eu coloquei essa imagem aí da escadinha com a bolinha para lembrar que o futurismo ele era assim, meio que obcecado pela ideia de velocidade, pela velocidade, pelo mundo, pelas transformações no mundo. Mas ele era um movimento meio esquisitinho. Na época, não se deu muita atenção, mas ele já tinha os ideais meio fascistas ali dentro do processo das ideias do futurismo, viu, gente? Embora ele fosse essa ideia da velocidade e da mecanização, ele tinha muito amor pelo passado, sabe? Coisa bem, né, da volta, de um saudosismo. Então, é uma coisa interessante para se estudar hoje, principalmente. A nossa aula hoje não dá para a gente falar sobre isso, mas se vocês tiverem interesse, perguntem à sua professora, seu professor, e podem fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Né? A aula hoje, o tempo é curtinho. Agora a gente vai falar do assunto que eu
quero falar com mais calma, que é sobre o modernismo no Brasil. Tá bom, gente? É isso. Agora a gente vai Professora, falar mais calminho. Vamos entrar nisso aí, diz, Henrique. eu não tenho, por enquanto, nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu vou fazer esse papel, né, de trazer sim. uma pergunta, aquele estudante que está ali bem interessado e não conhece muito sobre o tema, mas me parece justamente o seguinte, né, o que a senhora apresentou aí, a gente tinha essa arte neoclássica, né, e que remonta a essa ideia de representar o mundo mais próximo da realidade. Me parece que essas expressões artísticas que a senhora trouxe, tem menos compromisso com isso, né? Parece que é uma coisa muito mais assim, de dentro do artista para fora, né? Vou tentar representar como eu quero imaginar o mundo, eu quero representar emoções, eu quero representar outras coisas sem aquele compromisso de trazer a coisa como uma representação fidedigna à realidade. É dentro dessa perspectiva que a gente pode pensar esse movimento. Não é, Henrique. E não é, porque veja, o expressionismo, por exemplo, ele é um movimento que, embora ele venha buscar emoção, ele está pautado na realidade. Não é uma emoção pessoal, ela é coletiva. Ele tem esse interesse de discutir o mundo, o que está acontecendo no mundo, a sociedade, as dores não individuais, mas coletivas. Como a gente vê naquela imagem do grito do Munch, do Edvard Munch. Aquela imagem, que também é muito emblemática, né, é muito repetida, aquele grito ali, ele não é pessoal, não é uma angústia pessoal, porque era um momento entre guerras, foi um momento do niilismo, né, de um desencantamento do mundo, né, você sabe bem disso, né? Então era um momento muito difícil na Europa, naquele momento histórico era muito difícil, porque não se sabia como o futuro ia ser. Né? Havia o medo da mecanização e das novas tecnologias, e havia também toda a coisa da iminência de uma guerra que iria eclodir a qualquer momento, ou que em outros momentos que já estava em curso, sabe? Então, foi um momento também muitos artistas se exilando, né? Saindo da Europa, indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam, né, naquele momento começando a sua ascensão. Então, foi um período muito difícil. Então, eles não tinham mais o compromisso do retrato, do registro, mas eles tinham um compromisso de discutir, de que a arte não fosse para decorar, que a arte não fosse para embelezar casa, sala, só combinar com o sofá. Entendeu? Por isso que ela é feia, porque ele não tem mais o compromisso com a beleza. Lembram da fala do Favaretto, lá no comecinho? Quando ele diz muita obra moderna é um belo horror, porque os artistas estavam querendo retratar a percepção deles e da sociedade, daquele momento muito difícil que a sociedade estava vivendo. Olha, adorei. Respondi, professor? Adorei a resposta, aprendi bastante, né? Muito contemplado, muito obrigado. Ai, que bom, Henrique. Eu contribuí com o Henrique. Ai, não durmo hoje. Bora lá. Henrique, eu queria muito sua contribuição agora, nessa parte do modernismo brasileiro. O modernismo, engraçado que quando a gente não pode falar de modernismo, quando a gente se refere à arte europeia, tá? Você fala arte moderna. Quando você fala da arte moderna no Brasil, aí você pode usar esse termo modernismo. É interessante isso, essa questão da nomenclatura, tá certo? Então, bora lá. No Brasil, né, estava acontecendo muita coisa, né? Tava também, tinha pouco tempo que a República, né, tinha se instaurado, e ela já nasceu, acho que meio velha, né, Henrique? Fala um pouquinho sobre isso aí, Henrique. Olha só, esse começo, a gente fala sobre o começo do século aqui no Brasil, né, que ele foi movimentado, e foi movimentado em vários aspectos, né, politicamente, você está certa, a República Brasileira já começa com meio a tanta confusão, mas eu queria falar especificamente de uma coisa, né, a gente fala do estado de São Paulo, por exemplo, né, São Paulo era a grande locomotiva do Brasil de fato, né, baseada na economia cafeeira, que havia arrecadado muito capital, tinha concentrado muito capital, e São Paulo iniciava aí o processo de industrialização já há algum tempo, né, quando a gente chega na década de 20, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, o que significava esse movimento para o modernismo? É o Brasil mudando, né, é o Brasil se industrializando, especificamente de São Paulo, e um interesse de olhar para dentro desse país. Tá? Então, para além das tretas políticas, de um Brasil que era agrário, mas que
mudava aos poucos para um Brasil que se industrializava, para um Brasil que, na cabeça de algumas pessoas, e esses intelectuais e artistas pensavam também no processo de modernização do país, e também de tentar descobri-lo, porque assim, eu preciso pensar o país, mas eu preciso descobri-lo também. Daí que a gente vai ter um Oswald de Andrade que vai circular o Brasil, tentar aprender mais do que é o Brasil. A gente tem movimentos de rejeição também, como aqui, a gente tem um Gilberto Freire que vai se opor, né, a essa modernização, vai ser muito mais regionalista, o Monteiro Lobato, né? É verdade. Então, é um conflito, na verdade, entre esse Brasil agrário e um Brasil que, de repente, desponta para uma industrialização, para uma modificação na sua estrutura política, social, econômica. É o movimento dos trabalhadores ascendendo também com força. É o Partido Comunista, que foi, né, que também enfim, oficializado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna. Mas, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo. O Brasil estava em ebulição naquele momento. Perfeito, Henrique. Não podia ser melhor. Então, Henrique já disse tudo, eu já vou pular esse texto aí. Bora-se embora. Então, esse movimento do modernismo, ele teve 3 fases, tá? Ele começou, assim, o marco inicial foi a Semana de Arte Moderna, né, que houve em agosto de 1922. Mas é interessante esse movimento porque ele teve uma semana que marcou o início, né? Geralmente há uma culminância, né? Ele foi o contrário, ele teve um marco inicial e seguiu. Ele teve 3 fases a partir do marco. Claro que essa semana não aconteceu no vácuo, né? Ela foi sendo gestada pela insatisfação dos artistas, dos intelectuais, dos escritores, porque foi um movimento amplo, ele não foi só de pintura. Eu vou dar um foco maior nas artes visuais, tá, gente? Porque é a minha praia. Mas esse movimento aconteceu na literatura, principalmente na literatura, na poesia, na música e nas artes visuais, tá certo? Então, ele teve as 3 fases. A primeira fase foi a chamada fase heróica, né? A fase de destruição, foi aquele momento onde houve a semana e tal. E depois ele continuou. Esses ideais da Semana de Arte Moderna, ele não se estancou ali foi só o começo. Ele continuou, outros artistas foram se agregando ao movimento, e ele passou por uma segunda fase, né, na década de 30, chamada Geração de 30, isso está muito ligado à literatura. E a terceira fase já, né, de 1945 a 1960, porque quando chega aí nessa fase aí de 1960, né, do pós-guerra, houve tantas outras mudanças, né, na sociedade, que aí a arte deixou de ser moderna, começou a se pensar o pós-moderno, né? Então, bora seguir um pouquinho, porque o tempo é pouco, a gente está quase... Então, a primeira fase é marcada pelo surgimento de grupos e manifestos nacionalistas, entre eles o pau-brasil, a antropofagia, o verde-amarelismo e o ANTA. Esses movimentos, eles eram bem nacionalistas, né? Tinha aquele ideal de voltar para as raízes, para as origens, né, Henrique? Esse movimento do Oswald de Andrade, da Anita Malfatti, da Tarsila, né, que vai buscar as cores do Brasil. E essa arte moderna no Brasil, ela também fez uma ruptura com o neoclássico, tá, gente? Havia uma arte neoclássica no Brasil, porque quando a família real veio para o Brasil, né, naquela fuga de Napoleão, trouxe um grupo de franceses para implantar aqui a arte, né? A arte que se fazia na Europa na época, que era o neoclássico, porque a família real não queria viver aqui na meio da barbárie, né? Eles queriam viver aqui, mas ao mesmo tempo ter, né, os luxos, né, e a beleza que eles tinham na Europa. Então, eles trouxeram essa missão francesa que o imperador construiu a Escola de Belas Artes, né? E aí descobriram muitos nomes de artistas brasileiros que estudaram na Escola de Belas Artes e produziam uma arte que era mais europeia do que brasileira. E aí eles queriam romper com isso, eles queriam uma arte que fosse mais brasileira, com as cores do Brasil, com as nossas raízes, né? Com essa busca toda. Aí, né, nessa imagem vocês estão vendo o cartaz da Semana de Arte Moderna, né, com o catálogo da exposição, e aqui onde aconteceu, no Teatro Municipal, que é um prédio neoclássico, né, ironicamente, é um prédio de arquitetura neoclássica, e vocês veem que o cartaz, né, ele é bem moderno mesmo, faz essa ruptura aí, né, uma coisa que na época era muito estranho isso aí. Hoje, para a gente é normal a gente ver esse tipo de imagem, mas naquela época, viu, minha gente, no início do século XX não era não, isso era muito estranho. Então, bora lá, vamos seguir. A segunda fase, como eu disse,
né, eles já pegaram aquele ideal inicial e já está em pleno desenvolvimento. Né? Os romances já traziam esses elementos da cultura brasileira, né, das histórias do povo brasileiro, do sertão, dos índios, dos indígenas, né? Todas as raízes do Brasil, dos engenhos, né? As histórias contadas a partir da vida nos engenhos, da vida do interior do Brasil, né? Considerando que já havia também muitas cidades crescendo, né? O Brasil estava saindo daquele processo de ser mais agrícola, se urbanizando mais. Então, tudo isso vai interferir na forma e vai surgir novos artistas. E a terceira fase, última, né, já é mais desenvolvido ainda, né, as questões urbanas, mais intimistas, os regionalismos começam a surgir, no momento que o Brasil começa a se desenvolver, começa a haver disputas também, né, entre as regiões, né, e tudo isso vai aparecer dentro desses novos escritores que vão se agregando, né, como Ariano Suassuna, Lígia Fagundes, o Guimarães Rosa e outros artistas. Ok? A gente vai ver agora um videozinho, deixa eu voltar aqui para começar o vídeo. A gente vai ver esse videozinho, foi eu que montei com imagens, só tem os artistas, eles estão misturados, tá, gente? São os artistas das 3 fases do modernismo para a gente poder fechar a nossa aula. Henrique, você quer dizer alguma coisa mais? Quer complementar alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Eu adorei estar aqui, né? Aprendi bastante, né? Gostei muito desse debate. Acho que com um pouco mais de tempo também a gente voltar e discutir, né? Foi meio corrido. Eu quero participar mais vezes aqui, para aprender mais. Porque a aula, 30 minutos, é verdade. Dá para nada. Mas bora lá. É só um aperitivo para que vocês em casa possam pesquisar mais, né? Mas muito obrigado, professora Vilma. Vamos ver, então, agora o nosso vídeo, tá, gente? Então é isso, minha gente. Estou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem voltar, ela foi meio corrida, vocês podem voltar lá no YouTube e assistir novamente. E eu quero agradecer a presença de Henrique, de Amanda, o pessoal da técnica que foi show de bola sempre, né? E é isso, até a próxima aula. Tchau, gente.